Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o Juan Souza da Silva, um dos autores desse trabalho, que tem como nome Análise das principais dificuldades vivenciadas pelos professores de Ciências e Biologia durante as aulas remotas. Os autores Adriana de Araújo Ferreira, Anderson Silva de Souza, Breno Silva da Costa, Romário Viana dos Santos, a professora preceptora Flávia Vera Marques Carvalho e a professora doutora Roseline Paiva Melo Lins. Bom, esse projeto é mediado pela Residência Pedagógica da UFDPA. A pandemia que enfrentamos trouxe para debate discussões para além dos sintomas do Covid, pois a vida das pessoas mudou drasticamente nesse período. Nesse contexto, a educação confronta-se com um paradoxo entre práticas tradicionais de ensino e inovação de estratégias metodológicas. Três termos marcam o ano de 2020 de diferentes formas, produzindo sentidos, sensações e emoções múltiplas para diferentes sujeitos, sociedades e culturas. Borba et al. 2020, ele traz à tona a pressão que os professores vêm sofrendo por diferentes partes, dos estudantes, das famílias, dos gestores escolares, e traz também a informação de que os professores eles passam de ser consumidores de mídias digitais para serem produtores dessas mídias. E esse processo ele pode causar algum estresse. O nosso trabalho teve como objetivo analisar as principais dificuldades vivenciadas por professores no ensino de ciências e biologia de escolas da educação básica da cidade de Parnaíba, nesse contexto da pandemia e de aulas remotas. Bom, a nossa metodologia correu da seguinte forma. Para coletar os dados, foi elaborado um questionário com 5 questões utilizando a plataforma Google Forms. Posteriormente, foi disponibilizado pelo aplicativo de mensagens virtuais para os professores de Ciência e Biologia que ministram aula nas escolas de educação básica da cidade de Parnaíba. Aqui nós tivemos um problema, porque quando está em fluxo normal de professores, as aulas estão correndo normalmente, nós podemos ir na escola, visitar os professores e mostrar para eles o formulário. Aqui nós tivemos que entrar em contato com alguns professores e aí esses professores davam o contato dos outros para a gente conseguir enviar para os professores. Por isso, nós não tivemos um número muito grande de professores respondendo o questionário. A coleta de dados ocorreu no período do dia 10 a 19 de novembro, foi o período que o formulário ficou online para respostas, e os dados foram coletados, analisados e os resultados apresentados de forma gráfica com o uso do programa do Excel. 14 professores responderam a pesquisa. A primeira questão da pesquisa, ela perguntava assim, qual é o seu tempo de experiência profissional? A gente fez essa pergunta no intuito de saber se o professor já estava habituado com dar aula, ter o método tradicional de ensino, se ele já tinha bastante tempo de profissão. E nessa nós tivemos o resultado de que 9 professores eles tinham 10 ou mais anos de experiência. Então são professores que já estão trabalhando na área já há algum tempo. Esses professores eles já estão habituados com a sala de aula, com os métodos tradicionais, e para eles o contexto de pandemia acredito que tenha sido mais complicado por ter que se readaptar. E as novas tecnologias, né, os novos aplicativos. Assim, outro ponto que vale ressaltar nesse primeiro gráfico é que não tivemos nenhum professor com menos de 2 anos de experiência respondendo esse questionário. Quando perguntados sobre o seu nível de formação escolar, nós tivemos o seguinte resultado. 9 professores responderam que possuíam pós-graduação, 4 professores responderam que possuíam doutorado e um professor respondeu que possuía graduação. Nenhum deles tinha mestrado. Quando perguntado sobre a plataforma utilizada nas suas aulas nesse período de ensino remoto, os professores responderam, a sua maioria, no caso 8 professores, responderam que utilizam o WhatsApp, provavelmente para mandar as tarefas para os alunos. 3 professores responderam que utilizam o aplicativo para aula ao vivo, por exemplo, o Google Meet, e 3 professores responderam que utilizam o Google Classroom. Então, o WhatsApp é campeão de utilização dos professores. É uma ferramenta que possibilita enviar e receber tarefas ali com bastante rapidez. A questão 4, eu acredito que seja a questão chave do trabalho, pois os professores foram induzidos a marcar uma opção que ele elenca como as dificuldades encontradas por eles nesse período de atividades remotas.
Então nós temos 4 opções, que era a falta ou problema de acesso à internet. Essa teve 4 professores que tiveram esse problema. A grande maioria marcou a opção ausência de interesse ou participação dos alunos, visto que é muito difícil competir com as mídias sociais, com jogos e vídeos, e muito difícil competir com o conteúdo que tem na internet. A não habilidade ou a falta de habilidade para usar as mídias digitais. Os programas eles são bem explicativos, mas os programas eles exigem certo costume para você conseguir lidar com eles, e não é algo que os professores estavam habituados a fazer. E a insegurança e dúvidas sobre as abordagens metodológicas para ensinar ciências e biologia. Ambos, essa e a não habilidade para usar mídias digitais, receberam 5 votantes e estão empatadas na segunda posição. E ao serem perguntados sobre a sua carga de trabalho no período anterior e após a quarentena, todos os professores tiveram um consenso e todos responderam que a sua carga de trabalho está maior do que anteriormente à quarentena. Concluímos que a maioria dos docentes não se sente seguros e não tem habilidades quanto a metodologias de ensino que possam ser desenvolvidas no EAD, bem como quanto ao uso de tecnologias digitais. A maior dificuldade em relação à falta de interesse por parte dos alunos no momento das aulas virtuais, onde percebe que os professores precisam de uma base de apoio, dando-lhes ferramentas necessárias para a manutenção do ensino. O aumento na carga horária do docente fica evidente. Muitos professores têm jornadas duplas e triplas e desenvolvem atividade em mais de uma escola. Destaca-se aqui a necessidade de desenvolvimento de mais pesquisa com essa temática, visto que na literatura esses trabalhos ainda são escassos. Aqui são nossas referências e agradecemos ao CAPES, Residência Pedagógica e ao FDPA.